a data FIFA, mas tem 2 jogadores que estão botando a bola embaixo do braço e decidindo os principais jogos, pelo menos na nossa opinião aqui, que são Gerson e Pedro. Inclusive, eles participam da jogada linda do primeiro gol, né? A criação toda do Gerson e a finalização do Pedro. Um embaixo do braço e o outro dentro do gol, né? E um dentro do gol. Que assistência do Gerson? Cara, o Gerson tá jogando fino, né, cara? É a melhor versão do Gerson no Flamengo. Tá Melhor fino, que 2019. Né? Melhor do que 2019, e 20, eu acho. que pra mim ele foi o craque do brasileiro. Eu acho que ele ainda tá melhor agora. É porque, assim, ele, na ausência de todos esses jogadores, é ele quem tá botando o jogo embaixo do braço. Para mim, ontem a gente tinha em campo os 2 melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro até aqui, o Gerson e o Matheus Pereira. Cara, a assistência que ele dá é muito perfeito no time, na visão de jogo. Nossa, o zagueiro do Cruzeiro, o zagueiro do Cruzeiro, ele nem entende o que está acontecendo lá do outro lado, o João Marcelo, ele nem entende. Tanto é que ele roda em torno do próprio eixo. Porque é um passe que o cara não está imaginando. E ele segura até o último minuto para dar o passe. Mas o papel, o Elano pode falar melhor, mas o papel do Bruno Henrique e do Lohan nesse gol foi fundamental, porque os dois arrastam foram a marcação. Arrastar, a gente roda o gol Gerson daqui a teve pouco. o campo todo para escolher, né? Ele tá lá combatendo, tá falando. Eu acho que o Gerson, ele conseguiu assumir esse papel de uma liderança, além da faixa de capitão, com a saída do De La Cruz e o Arrascaeta. Então ele se sentiu na missão, com a saída do Everton Ribeiro, de ele ser o suporte para esses meninos que estão jogando, né? O Tite falou um pouco sobre o Lohan, que é normal, né, ter um pouco uma queda de rendimento, os meninos mais novos faz parte. Nos melhores momentos, cara, tá em todos os lugares, então, cara. você vê que a bola passa por ele dá o passe, é ele que sofre a falta nos gols. Aí, curiosamente, ontem, Elano, ele começou de segundo homem, no segundo tempo, com a mexida do Tite, ele passou a jogar aberto pelo lado direito, como ele vinha jogando com o De La Cruz, assim, ele é um cara... O Jesus chamava ele de Joker, né, de Coringa, exatamente, e ele está demonstrando essa capacidade com o Tite de jogar em mais de uma posição. Eu me identifico muito assim com esse tipo de jogador, assim, porque era uma coisa que assim a gente sentia muito na necessidade de fazer, basicamente o que eu tinha que fazer também para poder, porque ele tem todas as qualidades, assim, ele marca, ele é forte, ele é primeiro volante, ele é segundo volante, ele na extremidade, ele joga de extremo e ele não é rápido. Então, quando a gente fala de ter jogadores só de velocidade na extremidade, por exemplo, ele se adapta muito a isso. Então, assim, é um jogador que hoje ele é imprescindível nessa sequência do resultado. Ele que sofre a falta do gol, que dá origem ao segundo gol do Flamengo, ele é que sofre na ponta esquerda do gol. Não, e o jogo, qual jogo? O momento em que o jogo não estava simples, era melhor, né, cara? O Cruzeiro era melhor naquele momento. No Maracanã. O Cruzeiro tá vendendo caro os seus resultados. A verdade é que assim, o Flamengo venceu porque tem muita qualidade técnica, como o nosso Telaço está mostrando. Mas o empate não seria nenhum absurdo ontem. Não seria nenhum absurdo. Cara, até a vitória do Cruzeiro, de certa forma. Assim, para mim foi o melhor jogo da rodada. Foi o jogo mais bem jogado da rodada. A gente teve outros bons jogos, mas esse acho que foi esse daí o lance, na minha opinião, absurdo, que o Braulio ia dando um pênalti, ia manchando a partida, mas acabou sendo salvo pelo VAR. Mas um Cruzeiro... O início do jogo foi muito equilibrado, depois ali, por volta dos 15 minutos, um pouquinho antes de fazer do Flamengo abrir o placar, o Flamengo conseguiu tomar as rédeas da partida, e ali na segunda metade do primeiro tempo, o Cruzeiro já tinha equilibrado o jogo, já era melhor, consegue o gol de empate, e no segundo tempo o jogo fica aberto, mas com o Cruzeiro muito agressivo, indo para cima o tempo todo. Eu achei a mexida do Tite muito estratégica no intervalo ontem, quando ele tira o Lohan. A entrada do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, o Cruzeiro era um time que estava atacando muito pelo centro do campo. Estava perdendo muito espaço para o Matheus Pereira jogar. E aí o Tite coloca o Ortiz, ele dá uma bloqueada no espaço do Matheus Pereira. O Matheus não aparece tanto no segundo tempo, como ele estava solto no primeiro e tal, faz o gol e tal. E o menino também, o Luiz Araújo, ele ajuda muito. O Luiz Araújo foi pro meio, e aí ajudou esse combate também no meio. Ele é um cara, ele é um menino que ele assim, ele tem uma característica muito parecida com a do Gerson. Ele consegue ter umas variações de posição, das posições dele dentro do jogo. Então, assim, o Flamengo, além de ter o Gerson, tá desequilibrando, tem o Pedro que tá botando a bola para dentro, que é o papel dele. E assim, nós estávamos comentando aqui, sai o Cebolinha e joga o Bruno Henrique. Então o nível do nível do time, ele não cai, ele mantém no mesmo nível, né? Então, aí você pega os meninos jogando bem, com o Gerson, com essa liderança, aí você pega para trás ali os caras jogando bem também, você pega o Léo Ortiz e volante. Quando a gente acha que a gente tinha que ter um outro volante... Um zagueiro caríssimo, um dos melhores do futebol brasileiro, e ele consegue jogar super bem de volante, né? É um sorriso. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, assim, bem sério, né? Bem sério. O Flamengo perdeu muitos jogadores, teve outros machucados, tem agora o caso do Gabriel, que já tem 5 jogos e foi poupado.
Eu também não entendi porque que a torcida vaiou o Lohan. O Tite fala disso depois na entrevista, a gente pode ouvir. Ele tem 17 anos, gente. Ele vai errar. Ele vai errar. Deixa que é bom que ele erre, porque ele vai aprendendo dentro de campo com esses erros dele. Agora, esse rapaz aí, ó. Gente, o Flamengo perdeu 5 jogadores para as seleções. Outros tantos machucados, ainda em recuperação. Cebolinha, que era um dos melhores em campo. Outros tantos bem votados, que também ficaram fora. E aí, sabe o que aconteceu com o time do Flamengo? O Coringa botou o time no bolso. Tomou conta do time do Flamengo. Enquanto o pessoal tá fora, quem tomou conta foi o Gerson. O Gerson tomou conta do time do Flamengo. Fez outro jogo espetacular. Mas quando o Lohan saiu, ele tomou conta mais ainda. Porque ele jogou um pouquinho mais pra frente. Tomou conta de... Esse é um cara que tomou conta do time do Flamengo. E esse é o mérito dele. É o mérito dele. Porque ele volta a jogar bem com a camisa do Flamengo. Ele volta a ser aquele jogador que todos querem, inclusive na seleção brasileira. Porque esse jogador interessa muito para a seleção do Brasil. O cara que tem potencial para marcar, o cara que tem um poder de definição enorme, o cara que arma a jogada, o cara que chega dentro da grande área. O Gerson ontem... O Pedro não vou falar, porque o Pedro tem menos de um jogo para fazer gol nessa temporada. Que dia é hoje, Pascoal? Hoje é dia 1º. De julho. O Pedro tem 24 gols dia 1º de julho. Não, pra você ter uma ideia. Vai para quantos esse ano? É uma ideia de 48, né? Porque já é metade de um ano, então mais metade. Apesar de que o segundo turno... Calma que tem menos jogos, tem um enfrentamento mais tem difícil. Libertadores, tem Copa do Brasil. Mas ele tem condição de ultrapassar a marca de 40 gols no ano. Tem. Mais de Essa 40? média? Tem. Não, condição ele tem, Condição claro. ele tem. Tanto que o Pascoal estava falando aqui, e eu estava pensando o seguinte, Zinho, eu concordo que o Gerson é brilhante, tem sido brilhante nesse time, tem carregado o meio-campo nas costas, voltou a ser realmente o Coringa, né? Cada hora está numa posição diferente. Mas se a gente for fazer uma análise de melhor jogador, eu fico em dúvida entre ele e o Pedrozinho. O Pedro é artilheiro, né? É o cara do momento final, é aquele que fica marcado muito com a torcida. Quem faz gol não tem jeito, né? Aí a turma que carrega o piano, a turma que é o equilíbrio do time, não são todos que enxergam isso, né? Sei bem do que eu tô falando. Então, assim... Você carregou muito, né, Zinho? Né? Eu tô naquela assim que a minha análise é mais do conjunto. Então, no conjunto, esses dois jogadores, um é o que cria, mas também ajuda para marcar pra caramba, né? Ainda mais sem o De La Cruz, ele tá jogando como um segundo. Depois, quando o Lohan saiu, ele passou a ser o armador ali, mais para frente, né? Porque aí coloca mais um volante ali. Mas, dois jogadores espetaculares, né? A gente está falando de dois jogadores nível de seleção, nível Europa. Pedro e Gerson fazem a diferença, são jogadores importantes. Tanto é que o Flamengo, com todos esses desfalques, tem jogadores na seleção, mas tem jogadores lesionados, né? Problema daqui, problema dali. Tem jogador que sai, não sai, como é que é? Tem proposta, não tem proposta, não vai nem para o banco, que foi o caso do Gabigol, que poderia ser uma opção no banco. Ontem era aquele dia, Pascoal, que o Tite olhava para o banco e ele não ficava sorrindo tanto, não. Ontem não teve sorriso, não. Esse sorriso que você faz aí... Peraí, o fulano não tá bem, não. Vou olhar aqui. Mas deu sorte, né, Zinho? Porque o Verton, por exemplo, quando entra bem. Não, a molecada tem uma molecada boa, né? O Mateuzinho, né? O Matheus Gonçalves. Enfim, tem bons jogadores, mas assim, não é o momento assim dos caras resolverem tudo. Você vê o Lohan ontem já cobrado, que eu acho muito bom jogador, talentoso, mas tem que aumentar um pouco a dinâmica, né? Não pode achar que já calma, muito bom jogador, potencial, qualidade, mas às vezes está jogando muito na classe, muito no estilo, tirar um pouco o estilo e botar, tô começando, tô querendo, buscando espaço, esse time só tem estrela, esse time só tem jogador de seleção, como é que eu arrumo uma brecha aí? Ô Lohan, eu tinha 19 anos, eu olhava para o time do Flamengo, tava ali Zico, Adílio, Andrade, Bebeto, Renato. Falei, cara, eu tenho que correr muito, eu tenho que dar 2 voltas na lagoa, quando entrar eu tenho que correr pros caras, eu tenho que fazer o que for para me arrumar uma brechinha. Então tem que correr, tem que ter mais intensidade, tem que ter mais entrega. Aí o Tite não olha isso, tira, adianta o Gerson, bota outro volante para fazer. Mas de investir no zagueiro Sérgio Ramos, ex-jogador do Sevilha.
O clube espanhol anunciou na última semana a saída do experiente zagueiro. Com isso, o defensor está livre no mercado, podendo assinar com qualquer outro clube, totalmente de graça. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, junto com o diretor executivo, Bruno Spindel, vem analisando a chegada do zagueiro espanhol para a sequência da temporada. Importante frisar que o Flamengo não pagaria nada para nenhuma equipe, visto que Sérgio Ramos é dono dos seus direitos econômicos. Com isso, a diretoria do Flamengo teria apenas que arcar com os salários do experiente defensor. Flamengo!